A gestão de Cláudio Lotenberg na presidência da CONIB completa 6 anos. Nesse período, a entidade exerceu com arrojo e zelo seu papel de canal de diálogo entre a comunidade judaica e os poderes executivo, legislativo e judiciário no nível federal. Empenhou-se também no estreitamento dos laços com diversos organismos da sociedade civil brasileira, transmitindo a imagem da comunidade judaica como grupo determinado e trabalhador. Ajudamos também a estreitar as relações entre Brasil e Israel, e no recente conflito em Gaza, tivemos papel de intermediação entre os dois governos, no episódio da convocação para consultas do embaixador brasileiro em Tel Aviv. Aprimoramos o trabalho das gestões anteriores, profissionalizando a organização, criando uma estrutura de governança, patrocinando programas de liderança e fortalecendo os vínculos com a sociedade brasileira. Tivemos a oportunidade de liderar os trabalhos da Confederação Israelita do Brasil. Trabalhar integradamente com os diversos órgãos, as instituições e as federações que representam a comunidade judaica, tentando nos aproximar e preservando o bom relacionamento que essa comunidade mantém com a sociedade brasileira. Durante esse período, procuramos, acima de tudo, buscar uma identidade com os valores que norteiam a tradição da cultura judaica. Isso representa valorizar o sentido da democracia, a geração do conhecimento e, sobretudo, o respeito à diversidade, que se traduz muitas vezes numa ação contrária com a intolerância hoje tão presente no mundo contemporâneo. Nos insinuamos de forma absolutamente clara e objetiva quando o Brasil se aproximou da República do Irã e mais propriamente do seu presidente, um negacionista do Holocausto, um homem que praticava o sexismo e que desejava, naquele momento, a extinção e o desaparecimento do Estado de Israel. O nosso compromisso com esse Estado é um compromisso que não se remete simplesmente à nossa proximidade de identidade religiosa ou de cultura. Nós acreditamos que Israel, de fato, é a grande democracia e, aliás, a única democracia no Oriente Médio. E dentro da proposta do convívio de respeito ao próximo, na luta na questão relativa à intolerância, quem sabe seja um dos grandes exemplos junto ao qual a sociedade contemporânea mereça se espelhar. Cabe à CONIB criar condições para que a comunidade judaica viva de forma segura no nosso país. Cabe à CONIB lutar contra o antissemitismo e preservar as condições de desenvolvimento que sempre tivemos. E certamente nesse cenário, uma série de ações se farão cada vez mais necessárias na medida em que as mídias sociais, a partir de agora, impõem uma dinâmica e um ritmo de informação que, evidentemente, criará dentro da nossa comunidade uma necessidade de uma vigilância permanente e uma resposta equilibrada, porém em tempos cada vez mais rápidos. É um privilégio dirigir a comunidade judaica brasileira. Uma comunidade ativa, sinérgica, integrada, trabalhadora, envolvente, que acredita em princípios de bom relacionamento e que acredita, sobretudo, num país como o Brasil, um país integrador, apto a receber a todos e que, sem dúvida alguma, dentro do princípio democrático, sempre terá as condições para a integração com a nossa comunidade e com as demais. A cerimônia do Dia Internacional em Recordação das Vítimas do Holocausto, criado pela ONU em 2005, é promovida no Brasil pela CONIB, sempre com a participação do Presidente da República. Mantivemos também estreita relação com o alto escalão do governo. Em 2013, em Brasília, toda a liderança comunitária encontrou 4 ministros de Estado, entre eles o chanceler patriota, além do presidente do Senado, José Sarney, o vice-presidente da República, Michel Temer, e a presidente Dilma Rousseff. A visita do presidente Lula ao Estado de Israel é histórica. Antes dele, somente Dom Pedro II havia visitado Israel e, portanto, na condição de chefe de Estado, ela representa algo emblemático dentro das relações Brasil-Israel. Em 2013, intermediamos a ida do vice-presidente Michel Temer para as comemorações do 90º aniversário do presidente Shimon Peres.
E estivemos presentes este ano na cerimônia de entrega do título de Dr. Philosophy Honoris Causa da Universidade de Tel Aviv ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nas eleições de 2010 e 2014, realizamos encontros com os principais candidatos à presidência. Criamos, em parceria com a FISESP, o Arquivo Histórico Judaico Brasileiro e a Anne Frank House, de Amsterdã, uma rede de escolas públicas brasileiras que levam o nome de Anne Frank para disseminar uma cultura de paz. Apoiamos também a publicação de obras para a divulgação do judaísmo, história do Holocausto e do Oriente Médio. E publicamos os cadernos Conib, que trazem a participação judaica na vida brasileira. Apoiamos a reforma da sinagoga Kahal Tzur Israel, a primeira das Américas, no Recife, e ajudamos no desenvolvimento de projetos, como a construção e reforma de escolas e sinagogas nas comunidades do Amapá, Bahia, Brasília, Ceará, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Em parceria com o INSPER, criamos um curso de lideranças para desenvolver e aprimorar as competências de liderança da comunidade judaica, que já está na 4ª turma. Outra de nossas prioridades foi o aprofundamento do diálogo interreligioso com cristãos, muçulmanos, barrais, hinduístas e religiões de matriz africana. Os papas Bento XVI e Francisco receberam nosso presidente Cláudio Lotenberg no Vaticano, em visitas organizadas pelo Congresso Judaico Latino-Americano. Também estamos presentes no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Por conta de trabalhos que realizamos, fomos reconhecidos pelo Estado de São Paulo em 2014 como entidade promotora de direitos humanos. Outra linha fundamental de nosso trabalho foi o combate ao antissemitismo e antisionismo. Com grande repercussão, repudiamos a aproximação do Brasil com o Irã e a presença de Ahmadinejad no Brasil. E em 2014, a mídia brasileira destacou nossa reação à posição do Itamaraty, que ignorou a responsabilidade do Hamas no conflito em Gaza. Enviamos jornalistas e formadores de opinião a Israel para cursos e atividades da Universidade Hebraica de Jerusalém. Um dos problemas mais desafiadores que enfrentamos é a velocidade de acesso e produção de informação e o crescimento de antissemitismo e do antisionismo na web. Para combatê-lo, construímos uma presença sólida na internet, com site, boletim semanal, Facebook e Twitter. Nosso site, criado em setembro de 2010, tem mais de 218 mil visitantes únicos, com importante alcance nos Estados Unidos, Israel, Argentina e Portugal. Os posts do projeto Israel na Web foram vistos por 4,5 milhões de brasileiros durante o recente conflito em Gaza. O Israel na Web criou, melhorou e corrigiu 37 verbetes na Wikipédia. E nosso boletim semanal tem uma taxa de abertura de 54%, muito superior à média. A divulgação do judaísmo também teve grande destaque. Em 2011, a Rede Globo veiculou 1.054 vezes em rede nacional nossa mensagem de Rosh Hashanah. Em 2012, a Confederação Israelita Brasileira convidou 5 professoras dessas escolas para virem à Holanda e conhecer de perto a vida de Anne Frank. Por meio de todas estas plataformas, procuramos manter a comunicação e o diálogo constante com a comunidade judaica e com a sociedade brasileira. Aproveitamos para agradecer a todos os apoiadores e financiadores de nossos projetos. Uma das maneiras de nós percebermos a pujança da nossa comunidade é a enorme quantidade de projetos que nós somos sempre bombardeados de pedidos de contribuições e de filantropia. Cada um de nós tem suas preferências. Uns gostam de ajudar crianças, outros gostam de ajudar hospitais, outros gostam de ajudar idosos. Enfim, cada um de nós tem sua preferência. Todos, em geral, temos um compromisso com o Estado de Israel e somos contribuintes do Keren Hayesod. Então a pergunta fica: qual o papel da Conib nesse conjunto?
E eu quero fazer o meu depoimento aqui da importância que eu atribuo à contribuição que eu faço à CONIB. Na medida que eu optei por viver no Brasil, entendo que a CONIB é o nosso representante legítimo para a defesa dos nossos interesses como judeus brasileiros. Nesses últimos anos, vi a CONIB desempenhar esse papel de uma forma cada vez crescente. Acho que todos nós vimos isso em diversos momentos que foram aqui relatados, como, por exemplo, quando o presidente do Irã veio ao Brasil. Mas acho que todos vivemos, especialmente um momento muito tenso esse ano, do momento em que Israel se defendia dos ataques dos palestinos. E a tensão que se desenvolveu aqui no Brasil mostrou a vulnerabilidade que nós, judeus brasileiros, podemos enfrentar. Acho que a CONIB, nesses 6 anos de liderança do Cláudio Lotenberg, seguindo anos de liderança de seus antecessores, tem feito um trabalho fundamental de defesa e proteção dos judeus que vivem no Brasil. Eu tenho muita satisfação de ter apoiado esse trabalho e quero me congratular com o crescimento da CONIB nesses últimos 6 anos, em que o trabalho foi dinamizado, profissionalizado e representou com muito orgulho os judeus brasileiros. Quero registrar que esses 6 anos em que me foram conferidos o privilégio de dirigir a comunidade judaica brasileira, eu tive um dos maiores prazeres de minha vida, pois pude, de forma determinada, me integrar e escutar os anseios de uma comunidade que só quer aqui participar. Eu devo agradecer a cada judeu brasileiro, a cada uma das pessoas que me delegou essa missão. E em relação ao futuro, infelizmente, uma dura constatação. Ele será cada vez mais difícil. E quem sabe seja este o grande legado da história do nosso povo, o povo judeu.